essa pergunta que está ali: o que é diferente na vida das pessoas que seguem a Jesus? Lucas capítulo 5, vamos ler do verso 1 em diante. Diz assim: aconteceu que, ao apertá-la a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Irmãos, este relato ele acontece logo no início do ministério de Jesus. Após Jesus ser batizado por João Batista, no capítulo 3 do Evangelho de Lucas, no capítulo 4 nós vemos que ele é levado até o deserto para ser tentado por 40 dias e logo após ele inicia o seu ministério. E quando Jesus inicia seu ministério, ele inicia de uma forma muito particular, ele começa fazendo muitos milagres. Se você olhar, nós vemos que ainda no capítulo 4 de Lucas, nós vemos ele curando um endemoniado em Cafarnaum, logo após ele cura a sogra de Pedro, e ainda o verso 40 do capítulo 4 nos informa que todas as pessoas que eram levadas até Jesus, elas eram, sem exceção, elas eram curadas. E com isso, o capítulo 5 começa a nos mostrar, então, este milagre maravilhoso que Jesus faz, que nós chamamos de a pesca maravilhosa. Então, este texto hoje vai nos falar sobre um encontro radical. Um encontro radical. Jesus aqui ele está se encontrando com Pedro e com Tiago e João, que eram sócios de Pedro. E este encontro com eles é um encontro radical. Está definitivamente mudando o rumo da vida desses homens. Olhe comigo como este encontro se inicia no verso 1 e no verso 2. Aconteceu que, ao apertá-la a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Irmãos, se alguns de vocês aqui já falou em público alguma vez, acredito que você já tenha feito isso, ou num trabalho de escola, ou numa apresentação no teu trabalho mesmo, no teu emprego. Você sabe que um dos grandes desafios das pessoas que estão falando em público é fazer com que as pessoas que estão ouvindo prestem atenção no que você está falando. E uma das coisas que influencia isso de forma positiva ou negativa é o ambiente que se encontra. Um ambiente com muito barulho, ou um ambiente completamente aberto dificulta a comunicação da mensagem, ou um ambiente completamente silencioso ajuda. Nós temos o privilégio aqui de ter crianças, filhos da aliança, que por vezes faz algum barulho, mas elas são bênçãos do Senhor, e isso é muito válido. Por isso que nas sinagogas, ambiente onde era acostumado ensinar a palavra de Deus, era ambiente extremamente silenciosos. Mas veja o que o verso 1 começa nos mostrando, que a multidão vai até Jesus para ouvir a palavra de Deus, e o ambiente que ele está é à beira do lago de Genezaré. O lago de Genezaré, na verdade, era um lago gigantesco, como já falei outras vezes,
ele se parecia com o mar pelo tamanho que ele tinha. E é nesse ambiente na qual Jesus, então, ele está proferindo esse discurso. Agora, pense comigo, o que seria mais lógico? O que seria mais lógico assim para facilitar o discurso de Jesus? Jesus já está falando na beira da praia, num ambiente completamente barulhento. Você sabe que beiras de praias não são lugares muito silenciosos. O que seria mais lógico para facilitar o discurso de Jesus? Ele ficar parado à beira da praia, em solo, em terra firme, ou ele se afastar, pegar um barco, se afastar, entrar um pouco no mar e discursar de cima de um barco em movimento. Você concorda comigo que, pela lógica, seria muito mais fácil ele ficar em terra? Muito mais fácil ele ficar em terra, mas não é isso que ele faz. Verso 2 nos informa que ele viu 2 barcos junto à praia, mas os pescadores, havendo desbarcado, lavavam as redes. Olha o que o verso 3 começa nos informando. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco às multidões. Veja que interessante, Jesus agora ele decide entrar em um desses barcos, que era o de Simão. E o que é mais interessante nós notarmos aqui, que Jesus ele escolhe o barco de Simão. O verso anterior nos mostra que tinha 2 barcos, ele escolhe o de Simão. E ele entra, e ele pede para que Simão afaste e ajude ele durante o seu discurso. Para que Jesus conseguisse falar, Simão teria que ficar remando para manter o barco estável para Jesus proferir o seu discurso. Irmãos, aqui o que Jesus está nos mostrando é algo muito belo. Jesus aqui ele não está fazendo uma ação ilógica ou uma ação assim, esse é o barco que eu quero entrar, eu vou... Não, ele está fazendo isso extremamente de forma pensada. Ele sabia onde ele queria chegar, ele queria alcançar o coração de Pedro. E por isso, por mais lógico que seria ele ficar em terra firme, ele decide se afastar da terra, ficar em cima do barco, porque o objetivo principal dele era falar com Pedro. Irmãos, cabe a nós aqui refletirmos sobre como a vida cristã muitas vezes se aproxima muito do que Jesus está fazendo aqui. O que nós precisamos fazer em nossa vida como cristãos precisa ser algo pensado. É muito mais fácil, por vezes, nós sermos movidos por sentimentos, emoções ou coisas do momento, mas na vida cristã, muitas das coisas precisam ser extremamente pensadas, exige esforço, como, por exemplo, a atividade de evangelização, discipulado, que nós temos falado aqui no domingo de manhã, é algo que exige esforço. Se eu e você esperarmos o melhor momento para falarmos para alguém sobre Jesus, ou para orar com alguma pessoa, talvez esse momento nunca aconteça durante toda a tua vida. É algo que precisa ser pensado, como Jesus estava fazendo aqui. Eu vou falar com meu colega de trabalho na quarta-feira de manhã. Por quê? Porque é o momento que eu tenho lá para tomar café com ele, eu vou falar com ele naquele momento. Mas bem na quarta-feira ele estava com uma cara assim que não parecia estar muito bem. Não importa, você pensou, você planejou, você fala com ele naquele momento. Vocês compreendem? Da mesma forma, os trabalhos na igreja, assim, quando nós nos envolvemos em alguma coisa, é algo pensado, é algo que exige esforço. É isso que Jesus está fazendo. Ele sabia onde ele queria chegar. E veja que curioso, logo após Jesus terminar o seu discurso, o que nós poderíamos esperar agora de Jesus fazendo? Ele voltando com o barco, agradecendo a Pedro, né? Pedro, muito obrigado, você me ajudou, eu estava falando, muito obrigado. E ele continuar a sua trajetória. Mas o que Jesus faz é algo que Pedro certamente não esperava. E por isso surpreende Pedro. Olhe comigo no verso 4, o que Jesus faz. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Irmãos, a sugestão aqui de Cristo para Jesus, olha Pedro, agora em plena luz do dia você faze-te ao largo, ou seja, você vai pescar e lança as tuas redes para pescar.
soa completamente estranha, soa, na verdade, um absurdo aos ouvidos de Pedro. Um absurdo, por pelo menos 4 motivos. O primeiro deles, Pedro havia pescado a noite inteira. É isso que o verso nos informa. Ele estava lavando as suas redes porque ele havia pescado a noite inteira. Ele havia tentado pegar algo que ele não havia conseguido. Segundo motivo que torna essa sugestão de Cristo completamente absurda aos ouvidos de Pedro é que a boa pesca ela acontece durante a noite. Se você pesca, aqui nós temos alguns homens que pescam, né? Sérgio, sei que pesca. Você sabe que não existe um horário que seja necessariamente melhor para uma boa pescaria. Né? Vai depender muito da espécie de peixe que você está querendo pegar. Porém, a maioria dos peixes populares, como a tilápia, a carpa comum, etc., são peixes que são mais fáceis de serem pegos logo ao amanhecer ou à noite. Pelo simples fato de que durante o dia o sol incide diretamente nas águas e os peixes procuram abrir águas mais profundas, por isso se torna mais difícil a pescaria. Hoje nós sabemos que a principal espécie de peixes que nós encontramos no lago de Genezaré, ou no mar Galileia, são as tilápias. Por isso Pedro, um pescador especialista no lago de Genezaré, ele sabia que essa sugestão de Jesus, faze-te ao largo em plena luz do dia, reduzia em muito as possibilidades de ele ter uma pesca bem-sucedida. Por isso, esse é o segundo motivo que essa sugestão de Cristo soa muito estranha aos ouvidos de Pedro. O terceiro motivo é que a boa pesca no mar da Galileia, no lago de Genezaré, ela acontece à beira-mar e não em alto mar. O lago de Genezaré tem vários rios afluentes que chegam até ele, mas o principal é o Rio Jordão. Isso faz com que haja água fresca aos seus arredores, e por isso a grande concentração de peixe está ao seu redor e não no meio, não ao largo, como Jesus sugere. Por isso Jesus diz assim, faze-te ao largo, vai lá no meio do mar e lança. Sou muito estranho, ele não entende nada de pescaria. É isso que parece que Pedro poderia estar pensando. E o quarto motivo é justamente isso, Jesus ele não era um pescador. Jesus ele era um carpinteiro, a mesma coisa que eu chegar na mecânica de Sérgio e dizer, Sérgio, faz diferente aqui, não entendo quase nada de carro. Vai dizer, você não sabe nada do que você está falando. É esse conselho, Jesus está dando conselho para um pescador profissional, no campo de trabalho dele, que era o mar da Galileia, onde ele pescou a vida inteira. Isso é muito estranho. E um conselho ruim aos ouvidos de Pedro. Se fosse um conselho assim que parece que tem lógica. Não, muito estranho. Tudo muito estranho. E claro, isso faz com que Pedro explicite isso agora numa resposta completamente incrédula e numa resposta completamente sarcástica e autoconfiante. Olhe comigo como Pedro responde a essa proposta de Jesus no verso 5. Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Veja que curioso, Pedro começa chamando Jesus de mestre, um título usado para os grandes rabinos de Israel, que Pedro estava dizendo, olha, você é um grande mestre, com todo respeito, acabei de ouvir um discurso seu, foi muito bom, e você é realmente um grande mestre. Mas olha, nós trabalhamos a noite inteira, já não pegamos nada. Mas sob a tua palavra, porque nós respeitamos muitos rabinos de Israel, sob a tua palavra, a gente vai tentar. Em respeito à autoridade que você é, a gente vai tentar. Mas não é porque eles acreditavam que daria certo, muito menos porque o conselho de Jesus soou bem aos seus ouvidos. Mas o inesperado acontece. E surpreende de forma única Pedro no verso 6. Olhe comigo o verso 6 e o verso 7. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes.
Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Irmãos, Pedro certamente se surpreende com o que ele presencia. As redes estavam tão cheias a ponto de romperem-se e veja que ele precisa de ajuda. Agora ele grita desesperado, pedindo por ajuda, porque ele estava afundando tamanha quantidade de peixes que ele tinha. E agora, diante desse milagre, irmãos, diante desse milagre, entenda o que aconteceu aqui, foi um verdadeiro milagre, diante das circunstâncias que ele estava. Pedro agora ele tem uma reação completamente diferente daquela primeira, quando Jesus mandou ele lançar as redes. Olhe comigo no verso 8, 9 e 10. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu. Agora, diante desse milagre, Pedro não chama mais Jesus de mestre, rabino, grande intelectual. Agora ele chama Jesus de Senhor. Senhor. Ele reconhece que aquele que havia falado com ele não era apenas um grande ensinador, ele era o próprio Deus. E aqui, irmãos, eu te pergunto, você já parou para pensar qual vai ser a tua primeira reação quando você entrar em novos céus e nova terra? Assim, quando você ver Jesus, o que você acha que você vai fazer? Já parou para pensar sobre isso? Reflita sobre isso em algum momento. Você vive uma vida inteira, você passa uma vida inteira vindo à igreja, falando sobre Jesus, crendo, tendo fé que Ele morreu, ressuscitou. E quando você vir Ele pela primeira vez, qual vai ser a tua reação? Eu lembro uma vez, perguntei isso para o grupo de adolescentes que eu trabalhava em São Paulo. E aí muitos deles falaram: nossa, quando eu ver Jesus, eu vou sair abraçando, beijando Jesus, né, dizendo muito obrigado, eu te amo e coisas assim. É curioso porque todas as pessoas nas escrituras que nós vemos, quando eles veem o divino, quando eles têm um encontro com Jesus ou com Deus, a primeira reação que eles têm é de profunda reverência e respeito. Todos eles caem por terra. Moisés fez isso quando ele viu a sarça ardente e que não se consumia, Êxodo 13. Isaías fez isso no capítulo 6, quando ele entra no Santo dos Santos. Os discípulos fazem isso quando eles veem Jesus transfigurado, em Mateus 18. João faz isso em Apocalipse, quando ele vê Jesus pela primeira vez. E não é diferente a reação de Pedro nesse momento. Quando ele vê Jesus, ele cai por terra e ele adora. Irmãos, aqui eu quero que nós refletamos um pouco como nós se aproximamos de Deus, como nós tratamos as coisas relacionadas a Deus, a palavra de Deus, ou este ambiente onde nós viemos nos encontrar com Deus. Nós temos este senso de reverência que quando nós viemos domingo à noite, nós viemos para nos encontrar com este Deus, que quando todas as pessoas na Bíblia se encontram com Ele, eles caem por terra no sinônimo de profunda reverência. É este Deus que nós estamos encontrando. Não é o cara lá de cima, não é um vovozão que está sentado fazendo as nossas vontades. É um Deus santo, é um Deus perfeito, é um Deus todo-poderoso. E nós somos pecadores, por isso a reação de todas as pessoas que se aproximam dele é de profunda reverência, temor, reconhecendo quem são, diante da majestade desse Deus tão grande. Nós temos essa consciência. Nós temos essa consciência no nosso viver diário, quando nós falamos sobre Deus, quando nós tratamos sobre Deus, ou quando nós nos aproximamos da palavra dele, assim. Essa reação de Pedro, nesse momento, faz com que ele peça para que Jesus se afaste dele. O verso 8 nos diz que
ao prostrar-se aos pés, ele diz: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Quando ele tem esse encontro com Jesus, quando os olhos dele se abrem para ver quem Jesus é, a primeira reação é dele: Senhor, eu não mereço estar perto de você. Eu sou pecador, se afasta de mim. Se afasta de mim. A lógica de Pedro era que ele, pecador, poderia contaminar alguém tão puro como Jesus. Mas sabe o que é interessante? É que a lógica de Jesus é justamente o contrário. Somente o puro Jesus pode se aproximar de um pecador e nos purificar. E é isso que a resposta de Jesus oferece. No fim do verso 10, disse Jesus a Simão: não temas, não temas. Doravante, serás pescador de homens. Jesus, ele se aproxima de Pedro e agora ele oferece encorajamento para dizendo: olha, por mais pecador que você seja, eu quero usar os teus dons, eu quero usar os teus talentos para a glória de Deus. O que Jesus está fazendo não é pegando Pedro e dizendo: você era isso, agora o que você vai começar a viver agora não tem nada a ver com o que você era. Os teus dons não servem mais, tal, não vou te fazer uma pessoa completamente nova. Não é isso. O que Jesus está fazendo é: você era um pescador de peixes, você pescava e você matava peixes. Agora você vai pescar homens e vai trazê-los à vida. Você vai oferecer vida às pessoas. Irmãos, é isso que o Evangelho faz conosco. É isso que o Evangelho nos chama, esse encontro radical que eu espero que todos nós tenhamos já. Jesus pega nós e nos transforma, nos dando nova vida, usando agora os nossos talentos para a glória dele. Para a glória dele. E agora, esse encontro termina no verso 11, mostrando a radicalidade que ele realmente foi. Olha comigo essa decisão radical que eles tiveram que tomar neste encontro. Verso 11 nos mostra dizendo: e arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. A gente conversou esses dias aqui no domingo de manhã um pouco sobre esse texto. E eu perguntei exatamente a pergunta que eu faço para você refletir nesse momento. O que significa isso? Arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, seguiram. O que significa? Significa que eles abandonaram tudo, aqueles peixes. Eles tinham acabado de fazer uma pescaria, a maior pescaria da vida deles. Se tornaram milionários. Deixando tudo, significa que eles deixaram tudo aqueles peixes apodrecendo na beira da praia. E agora vamos seguir Jesus? Será que é isso? O que significa quando nos mostra que eles deixando tudo seguiram? Bom, como o texto nos informa, Pedro ele era sócio de Tiago e João, filhos de Zebedeu. Eles tinham uma sociedade de pescaria. É bem provável que todos esses peixes tenham ficado com o pai de Tiago e João, porque quando nós olhamos ao decorrer do Evangelho, quando Jesus morre, nós vemos Pedro voltando para pescar. Ele questiona o seu chamado, ele volta para pescar. É bem provável que o pai deles tenha cuidado de tudo isso. O que o verso quer nos chamar a atenção é para a radicalidade da decisão deles. Deixando tudo, o seguiram. Significa que agora Pedro está deixando a oportunidade da vida dele de ganhar a maior quantidade de dinheiro que ele possuía para seguir Jesus. Você já parou para pensar nessa decisão radical que ele teve que fazer? Assim, ele tinha tudo, ele poderia se tornar agora o pescador mais rico do mar da Galileia. Mas ele decide deixar toda essa oportunidade de lado para seguir a Jesus, para ser um discípulo de Jesus. Irmãos, isso faz a gente pensar que assim como Pedro, como Tiago e João, eu e você também, como os discípulos de Cristo, somos chamados a abrir mão de ganhos pessoais para Jesus. Por causa do Evangelho, porque eu e você somos seguidores de Cristo.
Porque eu e você somos seguidores de Cristo e nós também precisamos abrir ganhos de mãos pessoais por causa de Cristo, sabe? Talvez uma promoção no trabalho, de forma ilícita, tá fácil. Não é só você aceitar, você burla algumas regras ali e tudo mais, mas está fácil. Mas você, porque você é seguidor de Cristo, você diz, não, muito obrigado. Porque você é o seguidor de... Não, mas não tem ninguém olhando assim, ninguém vai ficar sabendo, você vai ganhar mais dinheiro e tudo mais. Não, eu sou um seguidor de Cristo. Talvez o ganho de dinheiro desonesto, numa negociação, sabe? Não é só fazer desse jeito, ninguém vai ficar sabendo, o pastor não vai ficar sabendo, você vai ganhar. Não, mas sou seguidor de Cristo. O meu e o teu compromisso não é com homens, é com Cristo. É com Cristo. Sabe, na declaração de impostos, assim, é fácil por vezes, vamos sonegar aqui e tal, tudo mais, muito mais fácil. Mas porque eu sou um seguidor de Cristo, eu faço isso. Para os estudantes que estão aqui, aqueles que estudam, fazem trabalhos e provas, uma tentação muito, muito forte, colar em provas. Nesse AD que teve aí, tempo de pandemia, então é muito mais fácil, entendeu? Não precisa estudar, ou fazer um trabalho assim, pegar tudo na internet, é muito mais fácil do que você se esforçar. Não, mas eu sou um seguidor de Cristo. Você abre mão de ganhos pessoais por causa de quem você segue. É exatamente isso que Pedro está fazendo. Abrindo mão de ganhos pessoais para seguir a Jesus. Portanto, irmãos, que essa mesma radicalidade que esse encontro, esse impacto que esse encontro teve na vida de Pedro, que isso aconteça nas nossas vidas também. Lembre-se que nós sejamos intencionais como Cristo foi nas suas ações evangelísticas e discipuladoras, como ele foi intencional aqui, ele queria encontrar Pedro, que eu e você sejamos intencionais também. Que nós também nos aproximemos de Deus com verdadeiro conhecimento de quem Ele é e de quem nós somos. Que isso produza em nós reverência, temor, toda vez que nós tenhamos que nos aproximar dEle, seja no domingo à noite, seja ao longo da nossa semana. E por último, que nós todos estejamos dispostos a abrir mão de ganhos pessoais pela causa de Cristo. Porque eu e você também somos discípulos de Cristo. E que Deus nos ajude. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos pela tua palavra. E como servos teus, Senhor, como seguidores teus, nós queremos espelhar no Senhor. E diante desse relato, Senhor, diante desse encontro tão radical que o Senhor teve anos atrás, Senhor, com Pedro, com seus discípulos, nós rogamos que o Senhor impacte a nossa vida também diariamente. Que o Teu Espírito Santo que habita em nós, trabalhe em nosso coração, ajudando-nos a entender cada vez mais quem nós somos, produzindo em nosso coração reverência, temor, diante da Tua grandeza, diante da Tua majestade, diante da Tua santidade. Pedimos que, da mesma forma, Deus, o Senhor ajude-nos a seguir, Deus, aquilo que a Tua palavra estabelece para nós seguir, não por causa do olhar de outras pessoas, não por causa da recompensa ou de qualquer outro benefício que nós podemos ter nessa terra, mas pela uma disposição de agradar a Ti, Senhor, e de servir o Senhor com alegria e satisfação no nosso coração. Ajude-nos, Deus, a ser fiéis, para que nós sejamos chamados servos bons e fiéis no dia que nos encontrarmos com o Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos.